A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia que você tem aí na sua casa, não é o que você pensa. E se você não sabe o que é a Torá, você não vai entender nem compreender o que é Simhat Torá, que é a festa de hoje na sequência de Sukkot. Hoje e amanhã são celebrados Simhat Torá, que literalmente significa júbilo da Torá ou alegria da Torá. E esta Torá que temos hoje, ela é a segunda Torá. A primeira Torá foi dada a Moisés no Monte Sinai e ela trazia todos os segredos dos céus de maneira clara e objetiva para trazer a redenção de maneira imediata a toda a humanidade. Mas, infelizmente, quando Moisés desceu do monte, o povo tinha corrompido a sua consciência e estava adorando o bezerro de ouro, que também não tem nada que ver com uma estátua e idolatria. O bezerro é apenas um código a respeito de paradigmas e crenças limitantes que levam as pessoas a ter determinadas condutas. E isso impede a elevação da consciência para que elas possam receber a sabedoria divina. Já a segunda Torá que nós temos hoje, ela veio completamente codificada. Todos os segredos dos céus estão ocultos no seu texto. E a chave para abrir os seus segredos é a gematria e os ensinamentos da Torá oral, que são os segredos que estão descritos na Torá literal ou na Torá escrita. E essa Torá oral foi passada de geração em geração, de mestre para discípulo, desde a época de Moisés. E é a Torá oral que explica a Torá física, a Torá escrita. E esta Torá escrita, para ela ter eficácia espiritual, para ela ter validade e eficiência, ela necessariamente necessita ser escrita em um pergaminho, em peles. E o Sefer que escreve a Torá tem todo um rito para ele fazer isso. Porque a cada palavra, a cada sessão e às vezes a cada letra, ele faz as meditações que são atribuídas àquele texto específico. E antes de fazer isso, ele ainda faz netilat yadayim, ele lava as suas mãos. Então ele faz as meditações e só então ele vai escrever aquela letra, aquela palavra ou aquela frase. E é por isso que se leva, às vezes, anos para se escrever um Sefer Torá, o que justifica o custo de um Sefer Torá, que pode chegar a custar alguns milhares de dólares. Agora, se você deseja entender realmente o que é a Torá e o que significa Simhat Torá, hoje eu vou revelar todas essas coisas para vocês. Então, vem comigo! Seja muito bem-vindo ao Kabbalah Emet. Eu sou Raziel Ben Avraham e é um prazer enorme ter você aqui comigo hoje novamente. O tema de hoje é Simhat Torá, a alegria, o júbilo da Torá. Mas para entendermos tudo isso, precisamos primeiro compreender realmente o que é a Torá. Como eu já falei para vocês, a Torá que nós temos hoje é a segunda Torá, onde os segredos dos céus foram codificados dentro do texto literal. A Torá contém em si 5 livros e são ao total 54 parashots, que são porções do texto da Torá, onde a cada Shabat é lido uma das porções da Torá. Acontece que o ano tem 365 dias, que equivalem a 52 semanas, mas na Torá nós temos 54 parashots. Assim, tem alguns Shabats durante o ano onde são lidas 2 porções da Torá, mas na prática, a cada semana nós lemos e recebemos a energia
de uma paraxá da Torá, mas existem períodos no ano que são concedidos duas porções da Torá, duas porções da energia da Torá naquele Shabat. A pergunta que você tem que fazer é: por que a Torá é lida todo Shabat? Por que uma porção da Torá é lida todo Shabat? Qual é o mistério que está por detrás disso? Qual é o segredo? E por que existe este rito justamente no Shabat? Toda essa história que você já ouviu, que o Criador criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou e deu ordem ao povo para que guardasse o sábado, para que se lembrasse do sábado, não é porque o sábado é um dia religioso, muito longe disso. É porque o sábado é o 7º dia da semana e cada dia da semana está ligado a uma sefirá na árvore da vida. E acontece que no Shabat ocorre uma abertura cósmica ligado à sefirá de Biná, que é o almoxarifado, que é a dispensa das bênçãos divinas, que está ligado à Arca da Aliança no Santo dos Santos. É no Shabat que esta energia está disponível. E é por isso que nós lemos a Torá no Shabat, porque nós queremos acessar esta energia cósmica que está disponível uma vez por semana e somente no Shabat. O Criador deu o mandamento de ouvirmos a Torá no Shabat. E isso está ligado a guardar e se lembrar do Shabat. Mas não que isso seja uma obrigação religiosa. Muito pelo contrário, somos nós que precisamos do Shabat. Porque é neste dia que temos a oportunidade de ouvir a Torá. E ao fazer as rezas e as meditações durante esta leitura, nós fazemos o download da energia e da luz do Criador para que tenhamos eventos positivos nas nossas vidas nos próximos 7 dias. Para facilitar para você o entendimento, eu vou colocar aqui de uma outra forma. A nossa alma é como se fosse um celular. E a bateria deste celular da nossa alma dura 7 dias. Acontece que a energia para carregar este celular da alma só está disponível no dia do Shabat. E ao ouvir a Torá, fazer as rezas e as meditações, estabelece a conexão com esta energia espiritual. Assim, a nossa alma é carregada por indução. Existem celulares hoje que são carregados por indução. É exatamente isso que acontece no Shabat. O Shabat é o carregador da nossa alma para mais 7 dias. Mas o que significa carregar a alma a cada 7 dias ouvindo a Torá? É que cada porção da Torá tem energias específicas que só são reveladas durante este Shabat ou esta janela cósmica do ano. E cada uma das porções da Torá tem energias diferentes. É como uma tabela nutricional, onde nós precisamos dos minerais, nós precisamos das proteínas, nós precisamos dos carboidratos, dos óleos, dos ácidos graxos, etc. O corpo humano não precisa de todas essas coisas. A nossa alma, da mesma forma, precisa de todo este alimento espiritual, onde a cada Shabat são refeições diferentes, com nutrientes diferentes que vão nutrir a nossa alma para a nossa elevação espiritual, para a nossa comunhão com a luz divina e para que tenhamos a capacidade de criar a nossa realidade ou co-criar juntamente com a luz uma realidade feliz nas nossas vidas. É isso que significa ouvir a Torá no Shabat. E além disso, nós temos as festas judaicas, que são janelas cósmicas específicas durante o ano, que nós chamamos de Yom Tov.
Quando falamos de Yom Tov, nós estamos falando de janelas cósmicas semelhantes ao Shabat, onde podemos ter acesso a Sefirá de Binah, escalando a árvore da vida, o que é diferente de Yom Kippur, onde Binah é acessada de maneira automática, porque a energia daquele dia, a energia do planeta Terra, está conectado diretamente com a dimensão de Binah. Nos demais dias da semana, não temos como acessar Binah, mas no Shabat, fazendo as rezas, as meditações, escalando as sefirotes na árvore da vida, nós conseguimos acessar Binah. E este é o segredo do Shabat, este é o segredo da Torá. A Torá é um organismo vivo, escrito pelas 22 letras hebraicas, que são consciências divinas. O escriba, quando vai escrever o Sefer Torá, ele utiliza as meditações cabalistas e ele coloca a intenção e a consciência em cada uma das letras que ele escreve. Então, quando um rabino, num Shabat, vai ler um Sefer Torá kosher, com as rezas, com as meditações adequadas, o que ele está fazendo ali junto com a comunidade é escalar a árvore da vida, a escada de Jacó, para chegarmos em Binah e fazermos a leitura da Torá, que funciona como um carregamento por indução da nossa alma. Esse é o segredo por detrás de tudo isso, pessoal. A Torá não é um livro como qualquer outro, e é completamente diferente você estudar a Torá em um livro ou você ouvir a Torá, um sefer que foi escrito em pergaminho, em pele, com toda a kedushá e os ritos com os quais ele deve ser escrito. Esse é o segredo por detrás de tudo isso. Então agora você já tem entendimento sobre o Shabat, sobre o que é a Torá de verdade. A Torá é uma ferramenta cabalística quântica que tem o poder e a capacidade no Shabat de se entrelaçar quanticamente com as energias de Binah, e ao ser lidas, as palavras que são pronunciadas, elas carregam a energia, a bênção, a consciência divina que você assimila ao ouvi-la. É isto que significa. A leitura da Torá no Shaharit de Shabat é um mecanismo de transporte da energia espiritual através das Sefirotes até chegar em Malhut. Quando nós abrimos a arca, toda a congregação fica de pé. O simbolismo, quando a arca é aberta, é que os céus estão abertos. Estabelecemos a conexão com Binah, que é o almoxarifado, que é a dispensa da luz divina. É de onde procedem todas as energias, todas as bênçãos, toda a luz divina e todo o alimento que a nossa alma precisa. E neste momento nós cantamos algumas músicas e nós cantamos Berir Shemei, que é um cântico que transporta a nossa consciência para o Monte Sinai no momento da entrega da Torá. E tudo isso é um mecanismo quântico, é uma ciência divina que foi revelada, que ao fazer essas coisas a nossa consciência se conecta com os mundos superiores. Então nós fazemos a elevação da Torá e mostramos para a congregação a primeira letra da Parashá. E essa primeira letra, geralmente, ou na maioria das vezes, é a letra Vav. A maioria das porções da Torá começa com a letra Vav. E o que é a letra Vav? A letra Vav é a terceira letra do tetagrama, que simboliza o mundo de Yetzirah, ou o mundo da formação, que é chamado de Zeir Anpin, que são essas 6 sefirotes que estão entre Binah e Malhut. Depois nós fazemos a leitura da Torá. São 6 leituras, mas a Haftarah.
Essas 6 leituras são o Zeir Anpin, onde em cada leitura nós vamos descendo com esta energia espiritual em um nível entre as Sefirotes. A primeira leitura está relacionada a Avran Avinu e a Sefirá de Hesed. A segunda leitura está relacionada a Isaac e a Sefirá de Gevurá. A terceira leitura está ligada a Jacó e a Sefirá de Tiferet. A quarta leitura está ligada a Moisés e a Sefirá de Netzer. A quinta leitura está ligada a Aaron e a Sefirá de Od. E a sexta leitura está ligada a Yosef Hatzadik e a Sefirá de Iesod. E depois é feita a Haftará, que simboliza Malhut. Ao ouvir estas leituras, adquirimos uma elevação espiritual onde somos capazes de sermos um recipiente e um canal para transitar todas essas energias, a luz divina, por essas sefirotes, até chegar no mundo físico de Malhut. Esse é o segredo por detrás da leitura da Torá. E a cada Shabat nós recebemos energias específicas que vão fortalecendo a nossa alma, que vão fazendo a correção da nossa alma, que vão nos limpando dos paradigmas e das crenças limitantes, que vão fortalecendo cada vez mais a nossa conexão com a luz divina, para nos tornarmos cada vez mais uma pessoa melhor, uma pessoa mais elevada e muito mais capaz de criar a própria realidade de forma consciente. Este é o segredo. Agora você já começa a entender que a Torá é uma espécie de teletransporte quântico das energias divinas. Todo o segredo de Deus, todo o conhecimento, a sabedoria de Deus que foi revelada a Moisés está codificado dentro da Torá. E esses segredos nos explicam como a nossa realidade é criada, como as energias cósmicas são assimiladas pela pele de cada ser humano, adentram os órgãos e os cérebros das pessoas e desencadeiam eventos e coisas nas vidas de cada um, seja para o bem ou seja para o mal. E o que a Torá faz é nos revelar o calendário, o cronograma cósmico dessas energias de acordo com tempos específicos durante o ano. É isso que é o calendário judaico. Ele nada mais é do que um mapa das aberturas cósmicas para acessarmos as energias do Criador, para alimentar a nossa alma em conexão com a luz divina, para sermos capazes de criar a nossa realidade de forma consciente. Eu acho que agora já caiu a ficha. Você está começando a compreender o que é o segredo da prosperidade dos judeus. E quando agora você olhar para as demais religiões que se apropriaram da Torá, que a lançaram no Antigo Testamento, que a traduziram para diversas línguas e que fazem uma interpretação literal dos textos, você já imagina como essas pessoas fugiram da verdade, onde dogmas foram criados e as pessoas aceitam isso como a palavra inerrante de Deus, se colocam em uma bolha de consciência, sem entender e sem ter discernimento como a sua própria realidade é criada, e se torna a vítima desse ciclo vicioso de reencarnações, aonde ela colhe tudo que ela tem semeado por causa da sua ignorância destas coisas. E a diferença de uma pessoa iluminada para uma pessoa que não é iluminada é justamente romper com esta bolha, romper com esses paradigmas destes dogmas, romper com essas crenças limitantes, elevando a sua consciência, substituindo todos esses paradigmas e crenças limitantes pela sabedoria divina que nos mostra como a realidade funciona. Simples assim, pessoal. E agora você já tem uma noção do que é o Santo Graal. O Santo Graal nada mais é do que todo este conhecimento que está oculto na Torá, que as outras nações cobiçaram,
que perseguiram, prenderam, levaram cativo o povo judeu, aonde a verdadeira intenção por detrás desses governantes era tomar posse deste poder espiritual, era aprender estas coisas. Por isso que fizeram com que a Torá fosse traduzida para o grego, depois traduzida para o latim, e você já conhece a história. E aonde isso chegou nos dias de hoje. Agora, dentro do povo judeu, nós também temos pessoas que se dedicam a estas coisas e nós também temos misturado com eles aquilo que nós chamamos de Erevrave, que foram os feiticeiros e a escória do Egito que saiu junto com Moisés, junto com o povo, quando o povo foi libertado do Egito. Foram esses Erevraves que influenciaram o povo e que criaram o bezerro de ouro, que nada mais é uma influência de consciência nas pessoas para acreditar em determinadas coisas, para cometer determinados atos e determinados comportamentos, o que impediu que a primeira Torá fosse dada ao povo. Assim, a única solução que o Criador tinha era dar a segunda Torá, que veio velada, ou seja, só o povo judeu com uma consciência elevada e com a Torá oral, que era passado apenas para algumas pessoas, tinham agora a capacidade de acessar esse conhecimento, para que os magos e os feiticeiros egípcios que se circuncidaram, se tornaram judeus, não acessassem esse conhecimento. E o restante da história você já sabe, o povo judeu sempre esteve miscigenado com esses Erevraves, que são a causa de todo o sofrimento e perseguição do povo judeu, porque eles não honram o Criador. Eles cometem atos horríveis e a totalidade do povo judeu acaba sendo culpada de tudo isso perante as demais nações. E na história do povo judeu nós tivemos reis que realmente guardavam esse segredo, que praticavam essas coisas e fizeram Israel prosperar. Mas em alguns momentos da história, reis da parte dos Erevraves subiram ao trono e ao poder. E daí você já sabe todas essas consequências, as perseguições e as catástrofes que aconteceram com todo o povo judeu por causa disso. Diante de tudo isso que eu falei para vocês, agora vocês conseguem entender qual é o relacionamento que o verdadeiro povo judeu, o verdadeiro Israel, que é Yashar El, direto com Deus, que tem essa sabedoria, que pratica e guarda esta sabedoria, qual é o relacionamento que essas pessoas têm com a Torá? Porque a Torá é um instrumento divino de comunicação com o Criador, de comunicação com as energias, com a luz divina, para alimentar a nossa alma, para que sejamos capazes de criar eventos positivos nas nossas vidas, para que sejamos co-criadores juntamente com a luz e não fiquemos debaixo de um karma astral, de um karma duro, baseado nas leis de causa e efeito. É por isso que neste dia de Simchat Torá, logo após Sukkot, quando o julgamento finalizou, quando nós conseguimos baixar toda a sorte de bênçãos e energias positivas que vão se desencadear durante o nosso ano, nós celebramos Simchat Torá, o júbilo da Torá, a alegria da Torá, aonde nós dançamos com a Torá, onde nós cantamos, aonde nós jubilamos e nós buscamos a alegria para expressar a nossa gratidão ao Criador por ter nos revelado estas coisas. E é isso que significa Simchat Torá. Então, no dia de hoje, que é hoje e amanhã, o que você tem que fazer? Você pode estudar textos da Kabbalah, você pode ler a Torá, você pode ler Salmos, você pode buscar a sabedoria divina, você pode assistir os vídeos do Kabbalah Emet, mas o mais importante é você manter esta consciência elevada de como tudo isso funciona e qual é a verdade por detrás de toda a história. E se esse conhecimento chegou a você e você elevou a sua consciência, expresse gratidão ao Criador. Hoje é um dia de júbilo, é um dia de alegria, é um dia de gratidão, é um dia realmente de festa. Então festeje o fato de o Criador ter te trazido até o Kabbalah Emet para você ouvir estas coisas e elevar a sua consciência e conhecer a verdade a respeito de Deus e a respeito de quem você é.
Não poupe na alegria nem no júbilo no dia de hoje. E seja grato por tudo ao Criador. E se você também quiser fazer uma tzedakah para o Kabbalah Emet, isso também é muito bom. Então fique à vontade e celebre e festeje este dia, porque ele celebra a alegria da Torá. É por isso que está escrito: a alegria de Hashem é a nossa força. O que quer dizer isso? O Criador é alegria, o Criador é amor, o Criador é bondade. E quando nós estamos vibrando na alegria, na bondade, no amor, nós estamos nos conectando com o Criador. E quando nós nos conectamos com o Criador, ele nos revela todas essas coisas para que nós sejamos felizes neste mundo físico, nessa caminhada e nessa jornada de correção em que nós estamos. O fato da Torá ter sido dada ao povo judeu, a Moisés, é um ato de amor do Criador para com a humanidade. Então celebre este dia com muita alegria. Tenha gratidão no seu coração e expresse essa gratidão para o Criador. Muito obrigado. Shalom! Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato Baruch atah Adonai Noten HaTorah